Olá, amigas e amigos de Ideal Espírita, sejam muito bem-vindos a este espaço do saber. A convite do GPEC, esta casa que muito nos honra o coração, neste dia abordaremos o tema Anjos e Demônios. Mas antes disso, vamos orar. Amado Mestre Jesus, companheiro inexcedível de nossas vidas, agradecemos a bênção da vida, que se estua em toda parte, na multiplicidade de cores, de formas, de texturas. Sabemos, Senhor, de nossas limitações e assim solicitamos dos teus emissários, os espíritos bons, a instrução, a perseverança, a fé, para que continuemos o nosso movimento ascendente em direção à angelitude. Renova os nossos esforços, banha-nos na água lustral do amor, para que desta forma sejamos bem-sucedidos nesta empresa. Assim sendo, sob a tua permissão, iniciaremos este esforço doutrinário deste dia com votos de paz para todos aqueles que nos acompanham, encarnados, assim como desencarnados. Que assim seja. É uma grande satisfação estarmos de retorno e dessa vez para tratarmos de um tema muito especial: Anjos e Demônios. Tema este que está contido na obra básica, inaugural de O Espiritismo, o Livro dos Espíritos, quando então o egrégio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, na sua segunda parte, ou o livro segundo, do mundo espiritual ou dos espíritos, irá fazer uma abordagem acerca deste tema que julgamos palpitante por ser objeto de análise desde as mesas mais populares até mesmo aquelas de maior instrução acadêmica. Portanto, este será o tema basilar desta nossa preleção doutrinária. E nesta data faremos então uma proposta um tanto diferente. Vamos analisar item a item, são 4 perguntas, para a partir de cada pergunta dissertarmos acerca do entendimento, traçando ponderações e conexões com obras complementares, assim como com as novas escrituras, o Novo Testamento. E Allan Kardec, então, inicia este esforço na consigna 128, que leremos para sermos o mais fiel possível à obra doutrinária. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial, de natureza diferente das dos outros espíritos? E as vozes angélicas o respondem: não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Logo de início, é interessante percebermos a preocupação dos benfeitores em traçar um ponto de conexão histórico e, ao mesmo tempo, plenamente aderente com os códigos divinos, imutáveis em si mesmo. Já é sabido, através da tradição de cunho psicológico, que o psiquismo humano é composto por polaridades. Polaridades essas que funcionam para que o indivíduo possa traçar conexões com o mundo cotidiano e, a partir daí, então, estabelecer reflexões profundas, juízos de valor, de moralidade e, portanto, viver dentro de um círculo social, apresentando ou expondo a sua própria opinião.
E estas polaridades, o claro e o escuro, o bem e o mal, o céu e o inferno, os anjos e demônios, portanto, compõem um arcabouço que é de natureza não só espiritual, mas também cultural, social, demonstrando a sua importância circunscrita dentro de cada período. Ao mesmo tempo, já é conhecida a tradição judaica, que naquela época apregoava que o deserto compunha um cenário de dificuldades, de uma terra mais árida, muito quente, supostamente aquecida por seres inferiores, seres que naquela época eram conhecidos como os demônios. Demônios que movimentavam os infernos com chamas perpétuas e que traziam uma série de malefícios, porque vinculados aos gozos, aos apetites mais instintivos, mais acelvajados. Ao mesmo tempo, esses judeus também construíam espécies de tendas quando dessas experiências desérticas, para lembrá-los que havia também contextos mais nobres, anjos, seres que habitavam os céus e que, portanto, gozavam de benefícios, eram benquistos pela divindade e, portanto, representavam um mote, o objetivo daquele povo que, naquela época, já tentava apresentar, através desse caráter ambivalente, destas polaridades diametralmente opostas, os conceitos de céu e de inferno, de anjo e de demônio. Anjo, que em sua acepção traz um conceito nobre, e demônio, um conceito mais inferior, mais primitivo. Dentro da conceituação, portanto, da humanidade, analisando-se esse contexto sociocultural e também espiritual, vamos perceber então esse contexto que vai se formando à medida que o indivíduo então passa a buscar melhor compreensão da divindade, das relações que se estabelecem no mundo e também de uns para com os outros. Nesta questão 128, portanto, Allan Kardec recebe dos bons espíritos a resposta de que todos nós, sem exceção, fomos criados simples e ignorantes. Um reforço para que tenhamos em mente de que a divindade não estabelece seres que são privilegiados ou, ao contrário, preteridos. Por isso mesmo, esses anjos serafins não formam uma classe especial de seres que foram criados de maneira diferenciada ou apartada de todo o contexto da criação divina. São como nós, espíritos que foram galgando e se aperfeiçoando a pouco e pouco. E é claro que, então, estes mesmos seres apresentam diferentes concepções de acordo com a sua própria característica moral, como veremos logo em seguida. Daí então o fato de não nos utilizarmos de anjos bons ou de anjos maus. Porque, como propriamente conceitua Kardec, a palavra anjo já denota um ser que aos poucos foi alcançando e avançando na senda de progresso. E, portanto, anjo mau, se utilizarmos desta prerrogativa, desta assertiva, deve ser uma significação pura e simples de um espírito. Então, poderíamos falar nesse sentido de um espírito bom ou de um espírito que se compraz ainda com o mal na ignorância. Porque anjo em si, Kardec utiliza este termo para denominar estes espíritos que, assim como nós, criados simples e ignorantes, foram também se aperfeiçoando gradativamente, demonstrando que todos os seres são regidos pelas mesmas leis divinas imutáveis, leis inderrogáveis. E, portanto, estes seres, tais como nos conhecemos,
muitas vezes na forma dos anjos protetores, anjos tutelares, nada mais são do que espíritos mais instruídos e, portanto, mais habilitados para guiar aqueles que ainda se encontram à retaguarda. Porque, como bem aventou Jesus, se um cego conduz o outro cego, estão ambos fadados ao precipício. Não se pode ter uma concepção de que o indivíduo menos evoluído possa servir de base para aquele que também, assim como ele, desfruta de um mesmo patamar na escala espiritual. Portanto, estes seres conhecidos como anjos, serafins, querubins, nada mais são do que espíritos que foram gradativamente, paulatinamente, aperfeiçoando-se. E continua Kardec. Os anjos percorreram todos os graus da escala, percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, uns aceitaram sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa, outros gastaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. É interessante nesse ponto perceber que na própria obra de O Livro dos Espíritos há uma escala espiritual que nos é esclarecida pelas entidades angélicas como sendo infinita, porque são muitos os graus que os espíritos podem experimentar. Mas, para tornar o estudo, a compreensão mais didática, pode-se então agrupar esta escala ou estes degraus em três: espíritos de terceira ordem, que são mais imperfeitos, que se comprazem com o mal, com a ignorância, com a violência, são os espíritos mais primitivos, que normalmente habitam os mundos inferiores, espíritos tais como foram criados, simples e ignorantes, em sua mais clara e ampla acepção de imperfeição. Em seguida, temos os espíritos puros, espíritos bons, espíritos que de alguma sorte já feridos pela verdade, por algum conhecimento, então se ambientam com um contexto mais positivo, com um contexto de maior benemerência. Mas estes espíritos ainda não alcançaram um patamar mais elevado. Ainda necessitam de provas e de expiações por vezes, do mecanismo reencarnatório a fim de se depurarem a pouco e pouco, demonstrando, portanto, que eles ainda não alcançaram o estágio máximo a que os espíritos estão destinados, quando então se fala em angelitude, em pureza mais ampla e completa. Ao contrário dos espíritos de primeira ordem, ditos espíritos puros, espíritos que já alcançaram o patamar mais elevado, que já se distanciaram do contexto da matéria, ou seja, dela não sofrem qualquer tipo de influência, mesmo que estejam encarnados, a exemplo do próprio Cristo, o espírito mais puro que tivemos acesso e conhecimento, habitando o orbe terrestre, e que, portanto, promovem a senda de progresso de maneira mais efetiva, contribuindo para, então, esclarecer consciências e, é claro, ser uma voz ativa e amorosa da divindade sobre a Terra. Portanto, esses espíritos puros normalmente estão na direção de orbes, de grandes propósitos coletivos, porque já ambientados ao contexto mais divino e, é claro, promotores do progresso em toda parte, demonstrando que esse caráter de pureza então se estabelece naquilo que nós conhecemos como sendo a moralidade. Porque durante todo este diálogo que desejamos entretecer, é necessário que tenhamos em mente que anjos e demônios, como sendo polaridades psíquicas, podem ser a compreensão de ignorância e de conhecimento a que todos nós podemos chegar. Porque o fato é que a grande proposta de estarmos
encarnados é de absorvermos conhecimentos e então avançarmos até o patamar de espíritos puros. E isso, é claro, vai demonstrar algo que Allan Kardec tangencia na obra de O Evangelho segundo o Espiritismo, como sendo o capítulo 17, Sede Perfeitos. Perfeição que do grego significa teleios, alcançar o objetivo, a meta pretendida. E isso é tão verdade que neste mesmo capítulo, Allan Kardec então assevera com muita propriedade que reconhece-se o verdadeiro cristão, que também o é, na sua acepção, o verdadeiro espírita, pelos esforços que empreenda para superar, para domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Observa-se, portanto, que nós seremos reconhecidos quando, ganhando conhecimento acerca de nossas mazelas, empreendermos esforços de autossuperação. Esforço esse que também foi empreendido por Santo Agostinho e que se encontra imortalizado na obra de O Livro dos Espíritos, quando então este pai da escolástica, da doutrina católica e também grande contribuinte de o espiritismo na erraticidade, aventa sobre o exame de consciência. Exame esse que é um mecanismo de autoconhecimento, para que então possamos identificar as nossas matrizes enfermiças, inferiores, que atestam a nossa ignorância e violência, para então, repreendendo, para que então, elaborando, possamos superá-las, possamos compreender que esta lição amarga pode então ser sublimada e não mais repetida. E que as boas ações, aquelas calcadas na moral, na ética, podem e devem ser replicadas diariamente. E este esforço vai contribuir para que o indivíduo se aperfeiçoe de maneira muito natural, pois que sabemos que a natureza não dá saltos. Então, nesse sentido, nós compreendemos que esta escala espírita nada mais é do que um objeto de pretensão de todos nós, espíritos imortais que estamos habitando temporariamente o proscênio terrestre, o palco da vida sobre a Terra. E que, portanto, é tarefa de todos nós nos afastarmos desse contexto material para alcançarmos aquilo que nos está destinado no que se refere à natureza espiritual. Aquilo que o próprio Cristo imortalizou quando da sua vinda sobre a terra, alertando que estamos no mundo, mas a ele não pertencemos. Que o fato de estarmos temporariamente enjaulados, encarcerados na matéria, não nos deve obnubilar, obstaculizar, impedir a visão mais ampla de natureza espiritual, para que desta forma possamos gozar daquilo que todos os espíritos bons e mais tarde os puros poderão alcançar na forma da bem-aventurança, da plenitude, da felicidade efetiva. Mensagem essa da qual Cristo foi o grande portador, o ponto clímax da divindade sobre a terra. Portanto, esta escala espiritual que vai guiar todos os nossos esforços, que vai servir de diretriz segura para que possamos avançar. Porque efetivamente nós vamos compreendendo a importância de esclarecer-se, de se autoconhecer, examinando a própria consciência, esforçando-se por aperfeiçoar. Porque então vamos compreendendo que o equívoco faz parte dessa jornada e que, ao contrário dos dogmas até então apregoados, principalmente durante o período da Idade Média, não estamos fadados a uma alegria intérmina ou às chamas crepitantes perpétuas, infindáveis do inferno. Porque sendo o Pai bom, justo e misericordioso,
não iria então criar seres destinados ou fadados ao sofrimento, enquanto outros poderiam gozar de plenitude. Inclusive, esse é um dos alicerces sobre os quais devemos então construir o nosso pensamento. Porque não sendo Deus injusto, não sendo Deus violento, irascível, digno de temor, não podemos conceber que tenha criado seres perfeitamente vinculados com o mal, perpetuamente destinados à violência, à imperfeição, aos instintos, aos gozos mais acelvajados. Deus criou tudo aquilo que existe na natureza e os espíritos simples e ignorantes. E estes espíritos dotados do livre-arbítrio optaram e optam por seguir este ou aquele caminho, é claro que arcando com as próprias consequências. Portanto, estes seres inferiores o são por força da sua imprevidência, da sua imperícia, da sua incapacidade e imaturidade de racionalizar os conteúdos, percebendo que esta matéria se decompõe e que o espírito continua. E é claro, a jornada que empreendemos na Terra tem continuidade na erraticidade. Se plantamos o bem, haveremos de colhê-lo. Mas se utilizamos mal dos nossos dispositivos, da nossa potencialidade, mais tarde também haveremos de colher dores, agruras, sofrimentos, para que, de alguma sorte, o nosso espírito possa, então, mais tarde, se aclimatar com as esferas superiores, com as esferas do mais alto. Portanto, esta compreensão que devemos ter ideia, ter em mente, para que possamos avançar não só na cena desta compreensão, que ao nosso olhar hoje já está muito mais clara, mais compreensível, justamente pelo fato de termos em Deus a compreensão desse pai, dessa mãe, dessa força criadora, dessa inteligência suprema, causa incausada de todas as coisas, que é boa, que é uma causa justa, que é uma causa misericordiosa, como bem nos esclarecem os espíritos superiores. Portanto, esta é a compreensão no que tange a uma escala espiritual. Na questão 130, Allan Kardec então interroga: sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? E os benfeitores o alertam: fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens então acreditam que eles sempre foram assim. Isso é importante, inclusive, para nós compreendermos um pouco dessa tradição cultural, oral, que foi passado de geração a geração. Porque, como nos esclarecem os espíritos, antes de a Terra ser criada, este planeta, então, esta compreensão da nossa criação, da criação do orbe terrestre, é importante perceber que já havia espíritos mais antigos. Um grande exemplo de espírito nesse sentido, de alta envergadura, pureza, mais cristalina, é o próprio Cristo, que na obra A Caminho da Luz é conceituado por Emmanuel como sendo um governador, o governador da esfera terrestre. Portanto, Cristo foi o responsável pela direção e ainda o é, no que se refere à esfera terrestre, a essa compreensão do globo, assim como podem existir outros espíritos responsáveis pela direção de outros tantos planetas, porque também gozam do patamar de pureza espiritual, compõem aquela primeira ordem que já mencionamos no que se refere à escala espiritual. Portanto, esta compreensão é interessante para que tenhamos em mente
que a tradição oral, então, vai beber nesta fonte fecunda de uma intuição, de algo que não sabe muitas vezes precisar, mas que demonstra esta capacidade que todos têm, de acordo com sua vontade, de sublimar as suas más tendências e então alcançar os patamares mais elevados da criação divina. E é claro que uns se atentam, despertam mais cedo, outros mais tarde. Algo que o próprio André Luiz, nas suas obras, decodifica como sendo a oportunidade passa, mas a luta adiada volta sempre, para então demonstrar que nenhum de nós pode fugir ao redil, à angelitude. Cedo ou tarde, haveremos então de compreender que somente o bem é de natureza perene e que o mal representa a ausência deste bem que nos faz tão bem, que nos eleva, que promove o progresso, a evolução, que traz a marca divina, o DNA do Pai em nós mesmos, demonstrando esta herança. Afinal de contas, todos somos filhos de Deus. E nesse sentido, se nós compreendemos que não foram criados anjos e demônios de maneira instantânea, assim também podemos ter em mente que não foram criados com uma destinação final maligna, os estupradores, os ladrões, os corruptos, que de alguma sorte somos todos nós. Todos simples e ignorantes, dotados do livre-arbítrio, vão optar por este ou aquele caminho. Somos todos nós. Nós, hoje, já temos algum conhecimento. Como diz Humberto de Campos na sua obra monumental Boa Nova, mais precisamente no prefácio, somos espíritos esclarecidos, já feridos pela verdade. Mas a grande proposta é avançar um pouco mais, já que o Cristo tem então em mente, traz em seu bojo, no bojo da lição da Boa Nova, uma proposta audaciosa, a revista. E se te pedirem a capa, dá também a manta. E se te pedirem marchar 1000 passos, marcha 2000. E se te esbofetearem a face, oferta também a outra. E tendo em mente esta ambientação divina, esta proposta desafiadora, Humberto de Campos nos fala que, apesar de sermos espíritos esclarecidos, que já temos algum conhecimento, necessário é que avancemos até nos tornarmos evangelizados. O que quer dizer que aplicaremos os postulados cristãos, as lições imarcessíveis e morredoras, as lições que marcaram a história e ainda marcam do Cristo em nossa vida prática, em nossa vida cotidiana. Portanto, é nesse sentido que Humberto de Campos corrobora, reafirma tudo aquilo que já expomos na forma desta perfeição relativa a que todos nós podemos chegar. Porque enquanto inteligência suprema causa encausada, Deus ocupa o patamar da perfeição absoluta. Mas nós podemos alcançar a perfeição relativa, tal como fez Jesus a seu turno. E então, elevarmos as nossas consciências e atuarmos também como seus fiéis servidores, promotores do progresso, aqueles construtores do reino dos céus, ainda sobre a terra. E avançando para a última pergunta basilar de nossa preleção, Allan Kardec então pergunta, indaga: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Se houvesse demônios, seria obra de Deus.
aquilo que já mencionamos. E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres eternamente voltados ao mal e infelizes para sempre? Se há demônios, é em teu mundo inferior e outros semelhantes que eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo pelas abominações que cometem em seu nome. E inevitavelmente nos lembramos de André Luiz, quando do seu desencarne, que é publicizado na obra Nosso Lar. Obra essa que dá início à sua série E a Vida Continua. Nesta obra, que também se tornou película cinematográfica, vamos perceber que, após o desencarne, André Luiz é atraído para uma área, para uma zona intitulada umbral. Umbral, que sua significação significa pórtico, porta, portal. E este umbral nada mais é do que uma construção psíquica esclarecida pelos benfeitores. Algo que também nos alude acerca de um esclarecimento muito apropriado e que, inclusive, já é compartilhado pela física. Não podemos dizer que o inferno está abaixo de nós ou que o céu está acima, porque tudo depende de um ponto referencial. Como diz a própria física, tudo depende da referência que se toma. Se nós, por exemplo, observarmos um trem em movimento, vamos dizer que ele passa em alta velocidade sobre os trilhos. Mas, se nós estivermos neste trem, de acordo com a física, não teremos essa mesma visão ou essa mesma percepção do movimento do trem, por conta da referência de que se toma, de onde se está a observar o objeto. Portanto, nesta compreensão profunda, vamos entender que céu e inferno, anjos e demônios, são estados psíquicos dessas polaridades que expusemos logo no início, demonstrando que todos nós, de alguma sorte, podemos vivenciá-las muito mais do que nós imaginamos. E para esclarecermos isso, podemos compulsar o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 12, quando então vai nos trazer o esclarecimento mais preciso a esse respeito. Mateus, o evangelista, no seu capítulo 16, nos versículos de 13 a 23, então traça uma narrativa que para nós é muito singular e vai funcionar como ilustração neste sentido. O evangelista, neste capítulo 16, então afirma que, estando Jesus e os discípulos em Cesareia de Filipe, foram então conversar, dialogar. E o mestre inicia o diálogo perguntando: que dizeis os homens que é o Filho do Homem? E então os discípulos que perambulavam por ali, recolhendo opiniões e também transmitindo a boa nova, foram aqueles responsáveis pela resposta, tendo como seu porta-voz Simão Pedro. E então Simão Pedro diz que Jesus era o Messias, que alguns diziam que em verdade era Jesus aquele responsável por trazer a boa nova, a boa notícia. Algo que aproxima e aprofunda a senda da compreensão. Porque os discípulos disseram: uns dizem que tu és Jeremias, outros Elias, e outros ainda João Batista. E Simão Pedro, sentindo vibrar mais profundamente dentro de si, toma da palavra naquele momento e diz: tu és o Filho de Deus, o Messias enviado, prometido, aquele a que todos aguardávamos. Jesus, então, observando aquela resposta precisa, diz: bem-aventurados és tu, Simão Pedro, porque não foste a carne, mas o Espírito que por ti manifestaste. Sobre ti erguerei a minha igreja e depositarei as chaves do reino dos céus.
Tudo aquilo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo aquilo que desligardes na terra será desligado no céu. E essa compreensão profunda nos traz essa vinculação de Simão com a espiritualidade superior, esse estado psíquico que estava em alta vibração. E quando então Jesus dá continuidade ao diálogo, afirmando que deveria ir a Jerusalém, sofrer na mão dos anciãos, dos doutores da lei, dos chefes do sinédrio, é então tomado pelos braços e repreendido por Simão Pedro, o mesmo que eu houvera dito no início. Agora, falando ao Senhor de maneira mais contundente: Senhor, que isso não te aconteça. Ao que então Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás. Uma passagem emblemática, que portanto está inscrita e registrada na obra, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nos versículos de 13 a 23, e que demonstra essa oscilação vibratória psíquica, essa sintonia que Simão Pedro estabelece em primeira instância com os espíritos mais nobres e mais tarde tomado de assalto com os espíritos zombeteiros, ou com a sua mente ainda imatura, infantil, não desperta para a realidade, para o propósito da missão do próprio Cristo. Algo que, inclusive, faz menção à estudiosa, tenaz, persistente de nosso movimento espírita, Sueli Caldas Schubert, na obra Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, falando-nos acerca das antenas psíquicas que somos todos nós. Estamos profundamente conectados. Afastados do centro espírita, mesmo com os celulares desligados, todos os aparelhos eletrodomésticos sem funcionamento, nós temos a nossa emissão vibratória. Estabelecemos contatos com as entidades que estão ao nosso redor. Porque, como bem disse o apóstolo da gentilidade Paulo de Tarso, na sua epístola aos Hebreus, no capítulo 12, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E se os nossos pensamentos, palavras e atos não são bons, obviamente não estaremos acompanhados por entidades beneméritas, porque o que se estabelece é a sintonia. Atitudes positivas, palavras edificantes, pensamentos construídos no ideal mais nobre atraem entidades que conosco se afinizam, que são promotoras do conhecimento, da evolução, do progresso. O inverso também é verdadeiro. Quando nós nos detemos em pensamentos mesquinhos, quando nós nos utilizamos de palavras chulas, de baixo calão, quando nós temos atitudes violentas, agressivas, atraímos para bem perto de nós entidades de igual quilate. Entidades zombeteiras, inferiores, imantadas na construção mais primitiva do ser, dentro da concepção espiritual. Portanto, é necessário que tenhamos a ideia de que anjos e demônios, antes fazendo parte de um corpo dogmático e agora esclarecido pela doutrina espírita, nada mais são do que espíritos mais ou menos evoluídos, de acordo com a sua consciência, com o seu livre-arbítrio, e que, portanto, ocupam patamares diferentes na escala espiritual. De alguma sorte, todos nós experimentamos essa ambivalência. Em determinados momentos, nos sintonizamos com o bem, quando numa oração sincera, numa prece contrita, numa meditação silenciosa em busca de si mesmo, ou então, quando nós nos vinculamos a atividades escusas, subreptícias, ilícitas, e então essas polaridades positivas e negativas, esses espíritos bons e esses espíritos inferiores se vinculam a nós. E a grande ideia, portanto, é lutarmos pelo nosso aprimoramento, porque o mal não vai ceder espaço assim tão fácil. Ele dá, nesses últimos dias, os golpes finais para evitar uma transição, para evitar o progresso. Mas devemos persistir.
para que este mal que existe em nós, na forma da ignorância, do desrespeito, da violência, ceda espaço à chispa divina, que é a marca imperecível de Deus em nós. Essa chispa que crepita, demonstrando que somos todos filhos de Deus. E que alcançar a angelitude é a nossa fatalidade. Uns a ela chegarão mais facilmente, através da água lustral do amor, enquanto outros, retardatários, haverão de sofrer um pouco mais, mas ainda assim alcançarão, experimentando dores no início e mais tarde aperfeiçoados, já cientes do seu papel espiritual, haverão também de avançar. É nesse sentido, portanto, que devemos compreender estes anjos e demônios como espíritos que, assim como nós, foram criados simples e ignorantes e que não estão fadados perpetuamente ao mal, mas que podem evoluir se assim desejarem, se assim quiserem, porque todos nós somos dotados de livre-arbítrio e, portanto, não somos marionetes. Todos nós podemos escolher este ou aquele caminho, cabendo também arcarmos com as consequências devidas pela nossa opção, pela nossa escolha. E para arrematarmos a proposta dessa noite, desejamos que os espíritos amigos estejam ao nosso lado. Vivemos dias muito tumultuosos, difíceis, e então, muitas vezes, nos encontramos desesperançados. Mas nesses momentos, busquemos o amparo na fé, na esperança, na boa leitura. Desliguemos os aparelhos televisores, as músicas de duplo ou de primeiro sentido, que muitas vezes são de baixo calão, para serenarmos a nossa mente e nos aclimatarmos com as esferas celestes, para que tenhamos o contato com os bons espíritos e, mesmo estando a sós, não contando com familiares, amigos e colegas que nos desprezam a presença, haveremos de contar com os espíritos, porque a misericórdia divina a todos assiste. E, mais tarde, rendendo graças aos céus, haveremos também de auxiliar aqueles que se encontrem à retaguarda, à semelhança de nós, um dia também ignorantes, mas agora esclarecidos e, por fim, evangelizados, alcançando, portanto, a alta potencialidade espiritual, o patamar de espíritos puros, a angelitude tão sonhada por todos nós. Deus seja conosco, nos envolva em sua luz, em sua proteção, e agora vamos orar. Divino amigo Jesus, agradecemos esse espaço cedido por essa nobre casa que alberga tantos encarnados quanto espíritos desencarnados. E nesse momento desejamos nos afinizar com as entidades angélicas, com os espíritos protetores, tutelares, com os anjos que são espíritos bons, para que desta forma mudemos a nossa faixa vibratória, para que desta forma aperfeiçoemos o nosso comportamento e sejamos reconhecidos pelo esforço em superarmos as nossas más inclinações, as nossas más tendências. Que o Cristo esteja sempre ao nosso lado e que nós estejamos sempre ao lado do Cristo, difundindo de maneira clara, de maneira acessível a sua doutrina, sem nos esquecermos, é claro, de de espalharmos o amor, que é o nosso fulcro gerador, nossa identidade divina em toda parte, para que este amor, então, compartilhado, modifique os arraiais da Terra, transformando este planeta em um planeta mais venturoso, regenerado, aperfeiçoado. Que o Senhor seja conosco, nos envolva em sua paz, em sua luz, em seu amor, hoje e por todo sempre, que assim seja. Aos corações amigos, desejamos o otimismo, a paz,
a bem-aventurança e então a plenitude. Fiquem todos com Deus. Até mais.